Um ateu provou que Jesus nunca vai voltar usando a própria Bíblia. Meu Deus, vamos ver se é verdade. Você sabe quando Jesus vai voltar? Nunca, jamais voltará. Pois é, aliás, nessa semana o pessoal ficou aí trazendo os vídeos sobre um pastor sul-africano que teria ouvido Jesus e ele teria dito para o seu servo que ele voltaria dia 23 ou 24 de setembro. Tô aqui no dia 25 e adivinha? É óbvio que não voltou, óbvio que não teve arrebatamento nenhum. Ah, Toshi, mas o pessoal nem conhece a Bíblia, porque o próprio Jesus, né, esse personagem mitológico, diz lá que ninguém sabe o dia e a hora, apenas o papai sabe. Então isso aí já mostra também que Jesus não era Deus, né, porque como é que pode um Deus único e o pai sabe uma coisa e o filho não? Não tem como, cara. Isso mostra que eles são totalmente diferentes, né? O próprio Jesus, o mentiroso de mão cheia, um falso profeta, de acordo com o próprio Deuteronômio 18, deveria ser morto, né, por causa das suas falsas profecias. Acabou morrendo mesmo, né? E ele dizia claramente o seguinte, ele fala de toda a tribulação, dos sinais do final dos tempos, e aí ele chega e fala, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Ou seja, era para ele voltar naquela geração, ele não dá o dia e a hora, mas era naquela geração. Se a geração durar 50 anos, seria dentro daqueles 50 anos, você tá entendendo? É naquela geração. Agora, não é só isso, ele pegou e deixou claro em um texto falando o seguinte, que, em verdade eu vos afirmo, eu vos digo, que alguns atos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem vindo do seu reino. Opa, então a galera não ia nem morrer, velho. Alguns outros morreriam, mas tinha alguns, plural, tinha alguns que não morreriam. Caramba, morreu todo mundo e Jesus não voltou. Ele falou pra Caifás que Caifás viria a volta dele. Tá lá em Apocalipse que aqueles que o traspassaram o veriam voltar. E todo mundo morreu e não viu nada. Ou seja, Jesus obviamente não cumpriu a sua promessa, sabemos disso. É como eu sempre digo, a maioria dos ataques à fé e à Bíblia é baseado na completa ignorância. Primeiro, que o dia e a hora ninguém sabe, isso está muito claro. Toda vez que alguém chegar falando que sabe o dia e a hora e marcando data para a vinda de Cristo, é mentira, é seita, é heresia. É só que ele usa esse mesmo texto para dizer que Jesus mentiu e ele não era Deus, porque como ele não sabia, não sabendo que está escrito em Filipenses 2, 6 e 7, onde diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando semelhante aos homens. Ou seja, ele se esvaziou de atributos divinos. Isso está muito claro na Bíblia também. Ele diz que Jesus mentiu porque não passaria aquela geração sem que acontecesse todas aquelas coisas, mas aí é um pouquinho de interpretação de texto, né? Lê Mateus capítulo 24, que você vai ver que Jesus está dizendo que não passará a geração daqueles acontecimentos, e não a geração a qual eles estavam vivendo, não passará esta geração a qual vai passar por todas essas situações, e não a geração a qual eles estavam vivendo. E ele disse que Jesus mentiu para os discípulos, porque ele disse que eles veriam o Filho do Homem em sua glória, e isso Jesus falou em Mateus 16, e aconteceu em Mateus 17, no próximo capítulo, porque Pedro, Tiago e João viram Jesus na sua forma gloriosa no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias. Ele disse que Jesus mentiu para Caifás, primeiro não foi para Caifás, Jesus falou para aquelas pessoas, ele disse, vereis, e ele estava falando dos acontecimentos que viriam a seguir, como a sua morte, a ressurreição, descida do Espírito Santo e a queda de Jerusalém 70 depois de Cristo, e até aqueles que o transpassaram veriam. Isso é uma linguagem futurística, porque está em Apocalipse. Então toma cuidado que você vê aí na internet para você não ser enganado. Se você quer aprender mais da Bíblia e não quer ser enganado, já me segue aqui, comenta o que você achou, e se você ainda não faz parte do grupo de estudos, entre para o grupo para aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe.